Olá, eu me chamo Edísio Bezerra e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Ligue o Cérebro. Eu sou Clarice Macedo e nós estamos hoje na gravação do nosso último episódio da temporada, né? Com essa convidada super especial, Lua, que é uma referência para a jovem advocacia, uma mulher, uma inspiração. Então, seja muito bem-vinda, Lua. E hoje a gente queria conversar com você, saber um pouquinho dessa sua trajetória, como foi que você caiu no direito e como foi que você, assim, decidiu pela advocacia. O que te chamou a atenção, o que fez você realmente escolher a advocacia? Inicialmente, eu gostaria, antes de qualquer coisa, de agradecer por esse convite, né? Porque, assim, estou, de fato, verdadeiramente lisonjeada. Eu já vinha acompanhando o podcast, eu até comentei com o Edísio, né? E eu vinha acompanhando o podcast justamente para retirar as experiências dos outros colegas que vinham aqui somando. E aí, quando eu recebi o convite, disse, rapaz, tudo bem, né? O podcast, eu fiquei surpresa. O podcast começou com o Dr. Clóvis, né? Que é uma das maiores referêncis da área jurídica aqui na região do Cariri. O último advogado que veio até aqui foi Cláudio, que tem uma bagagem imensa. É um advogado, eu nunca nem cheguei a falar isso para ele compartilhar, mas foi um advogado que me inspirou no início da minha advocacia. Então, para mim, é um lisonjeio, assim, sem tamanho. E também aproveitar a oportunidade para parabenizar vocês dois, porque, de fato, eu acho que é uma iniciativa muito construtiva e muito rica, né? Então, muita admiração pelo trabalho que vocês têm feito aqui, tá? Mas a minha apresentação vai ser bem simples, meu currículo ele é muito pequeno ainda. Mas enfim, eu me chamo Maria Lua, ou Lua Pinheiro, como as pessoas normalmente têm começado a utilizar realmente esse nome e esse específico sobrenome. Sou uma advogada que tem muito orgulho do que faz. Eu acho que isso é muito importante na profissão, a gente realmente acolher a profissão e bater no peito e dizer, eu sou advogado. Porque tem muita gente que se forma hoje em dia e caiu na advocacia, mas quer concurso público, não sabe, está se identificando. E eu tenho isso de saber o que é que eu quero aqui dentro. E eu fico muito feliz porque eu acho que isso me ajuda a ter a projeção que eu estou buscando. Saber qual é o caminho que realmente eu quero seguir, certo? Sou formada pela URCA, eu sou da turma 2014.2, me formei ali mais ou menos em torno de junho de 2015, ou seja, 7 anos formada em Direito. Acabou atrasando um pouquinho por conta das greves da URCA, né? Natural, né? Muito conhecidas, né, na região. E tenho uma pós em Direito do Consumidor e também estou me especializando na área de família e sucessão. Realmente sou, de fato, uma advogada civilista. Escolhi a área aí, uma das áreas um pouquinho mais complicadas, né? Menos rentáveis, que tem mais impasses com o judiciário, mas foi a área para a qual eu fui chamada e para a qual eu me identifico. Então, sim, sou uma advogada civilista. Tenho meu escritório solo no Crato e também sou associada de um grande escritório aqui do Juazeiro, Lacerda Carvalho Advogados Associados, não sei se vocês conhecem, especializado na área da advocacia empresarial. E hoje também, assim, para concluir um pouco mais desse meu perfil profissional, eu estou na condição de vice-presidente da OAB do Crato. Mas o meu currículo é basicamente esse. Eu já acho um currículo ótimo. Lua, a OAB, ela traz algumas situações em que taxa o jovem advogado, né? Salvo me engano, o Mikael tem muito conhecimento, está aqui presente. Eu acredito que até o ano passado, a OAB considerava o jovem advogado quem tinha até 5 anos, né? Hoje, salvo me engano, são 3 anos, certo? Eu me sinto um jovem advogado, eu vou fazer 6 anos de advocacia. Eu era considerado, né, como jovem advogado para a OAB, mas em relação a essa regra, a gente saiu, né, dessa condição de jovem advogado. Eu acho importante quando você diz assim, eu ainda estou construindo o meu currículo, porque a gente percebe que o seu currículo, por mais que você ache que é pequeno, ele já é muito importante. Veja só, você com 6 anos de advocacia é vice-presidente da OAB do Crato, uma subseção importantíssima dentro do estado do Ceará
e com uma responsabilidade grandiosa. Então, é importante que você coloque em mente a responsabilidade que você já carrega e o que você consegue transmitir para esses jovens advogados, certo? A nossa intenção era justamente trazer uma pessoa com o seu perfil para a gente finalizar essa temporada. Nós amamos a advocacia, eu e Clarice, acredito que o doutor Micael, nunca pensamos de fato em fazer concurso e realmente eu concordo contigo quando tu fala que quando a gente sabe o que quer, a gente monta estratégia e consegue, né, ter um caminho, vamos dizer assim, mais acelerado, porque a gente acaba não perdendo tanto tempo. Lua, gratidão, certo, pelas palavras, gratidão por aceitar o convite, e sim, conheço o escritório do Lacerda, inclusive gostaria de mandar um abraço para o doutor André, doutor Samuel, doutor Patrick, são colegas, amigos aí de profissão. Clarice, eu estou vendo aqui que a Lua, ela traz algumas observações e ela está jogando muito no campo civilista, que é um campo também que você atua bastante. Na concepção de vocês, e aí eu vou fazer uma pergunta para ambas, o que é que vocês acham que falta aqui na região para que a gente possa acelerar? Você me falou de que o campo civilista ele é um campo mais devagar em relação, eu acredito, a processos. É isso que você falou? O que é que vocês acham na concepção de vocês? O que é que dá para acelerar? São conflitos que podem ser resolvidos de forma extrajudicial? São conflitos que podem ser resolvidos no cartório? Enfim, eu gostaria de ouvir, porque eu gosto muito de ouvir essa opinião quando vem da Clarice. Eu queria também escutar a sua opinião, Lua. Não, antes de falar sobre isso, eu ia fazer até um adendo sobre a fala de Lua, que realmente, assim, eu, igual a você, eu também tinha essa ideia de que realmente eu queria advogar e eu acho que isso acelera realmente o processo. Mas aí aqui a gente está falando para estudantes, para operadores do direito, que às vezes não tem essa concepção ainda do que quer. E eu acho, assim, que realmente está tudo bem. Eu acho que é natural também você ter essa dúvida, essa indecisão. O que eu acho que não pode faltar é o amor pelo direito, sabe? É claro que quando a gente tem a ideia do que realmente a gente quer, facilita o processo, acelera, faz com que a gente realmente dê passos maiores, mas eu acho também que é natural a dúvida para o estudante que ainda está na faculdade, assim, ter realmente essa dúvida e não saber, eu quero advogar, quero concurso, e eu acho que aí tá tudo bem, né? Assim, é normal, é natural, mas o importante é que vocês nutram a paixão realmente pelo direito, né? Não importa se na advocacia, se como juiz, se como promotor, se como delegado, isso aí realmente vocês podem se descobrir no processo, né? Mas o que não pode faltar é a paixão realmente pelo direito, né? Eu acho que essa paixão é o que vai nos mover em qualquer uma dessas áreas que a gente escolha, seja no concurso público, na advocacia, é o amor pelo direito. A gente teve uma conversa com a doutora Juliana, né, você lembra? E a Juliana contando pra gente que o sonho dela era ser defensora pública, porque ela acreditava que ali era onde ela ia se realizar. E aí, quando ela ingressou realmente na carreira como promotora, ela percebeu que o local dela era ali como promotora, né? Então, assim, o que não faltou nela, o amor pelo direito, né? E aí ela se descobriu realmente como promotora, né? Mas sobre essa questão que você perguntou realmente da advocacia civil, eu até comentei com os alunos que eu tenho uma certa dificuldade de me desvincular das minhas duas áreas, que é a empresarial e a civil, pela essa paixão que eu tenho, né? Muitas vezes, realmente, nessas fórmulas mágicas de internet, a gente é orientada a escolher uma área, a atuar em uma área específica, e que isso facilita o teu processo, realmente, de crescer na advocacia, mas eu fugindo um pouco dessas fórmulas, que eu não consegui realmente me desvincular as duas áreas, tanto da área empresarial como a área civil, eu não consigo, eu sou movida a essas duas paixões, eu fico sempre em cima do muro, ai meu Deus, vou ficar só no civil, vou ficar só no empresarial e não consigo largar nenhum nem outro. Ainda são muito congêneres, né? Então... Sim.
Mas assim, associar. eu atuo muito na parte trabalhista, que é minha paixão, e atuo muito nessa parte de família, que eu também me sinto vocacionada nessa parte de família. Essa semana no escritório eu fazendo alguns atendimentos e eu digo, meu Deus, assim, o advogado familiarista tem que ter realmente uma paixão a mais, né? Porque a gente acaba sendo psicólogo, né? A gente tem uma atuação além da parte técnica jurídica, né? A gente tem que aprender a acolher, a gente tem que aprender a ouvir. E o que eu acho que faz diferença nessa parte, especificamente de família, é esse saber ouvir na advocacia, sabe? Porque eu acho que o advogado familiarista acaba muitas vezes querendo ser muito técnico e deixando de ouvir. Às vezes esse conflito pode ser solucionado só com, com o nosso acolhimento em ouvir e tentar solucionar o conflito da forma mais amistosa mesmo. E eu acho que às vezes isso soluciona mais fácil do que realmente a parte técnica jurídica, né? Então, assim, eu acho que é uma atuação do advogado que ele tem que ter uma preparação específica para atuar nessa área, não só uma preparação jurídica técnica, né? Mas uma preparação realmente psicológica, de saber ouvir, de saber entender e acolher, né? O cliente. E, assim, hoje o direito de família tem um leque mais aberto para resolver esses conflitos na forma extrajudicial, né? Assim, porque até alguns anos atrás a gente não tinha essa possibilidade do divórcio ser feito em cartório, né? Assim, para os estudantes é algo natural, né? Porque eles já entraram na faculdade tendo essa possibilidade. Mas para mim, que atuo há 13 anos, como você gosta de falar, né? Mas, assim, eu que já atuo há bem mais tempo, eu não vi essa possibilidade. Então, os processos travavam bem mais na área de família, porque a gente não tinha antes a possibilidade de um divórcio de forma liminar, e às vezes esse divórcio é só o que a cliente quer naquele momento, às vezes ela nem pensa tanto na partilha, né? Ela precisa dar aquele papel e dizer, estou livre, liberta, né? Então, às vezes, só o divórcio de forma liminar, que hoje é possível, e antigamente a gente não tinha essa possibilidade. Eu acho que são coisas que aceleram a advocacia, ter essa visão do que o cliente está necessitando naquele momento, né? Não sei se você sente isso também. Da mesma forma. Só fazendo um adendo aqui para a gente não se perder muito, mas voltando à sua fala inicial, quando eu falei da questão de escolher a advocacia e sentir que eu tenho uma certa vocação para essa área, eu estou falando muito já do profissional formado. Sabe? É por isso que eu louvo muito essa iniciativa de vocês, porque, de fato, para quem está na faculdade, essas iniciativas são essenciais. A faculdade, ela vai te dar base teórica. Ela não vai te ensinar a atuar em nenhuma área jurídica. Nenhuma carreira. Não é só a advocacia. Então, de fato, vocês têm que buscar estágios para vocês irem se familiarizando com cada uma das áreas e, aos poucos, vocês irem percebendo, entendendo como é o funcionamento de cada uma delas. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, tinha alguns colegas meus que já por ter um pouco mais de maturidade falavam que queriam ser auditores fiscais. E eu ficava, meu Deus, o que é que um auditor faz? Sabe, a gente entra numa faculdade muito cru. Quantos de vocês aqui, eu tô vendo rostinhos muito novos, talvez não tenham nem chegado aos 20 anos de idade. Então, qual é a maturidade que vocês têm realmente de vida, de vivência em sociedade para entender sobre o papel de cada profissão, o que é que você quer desempenhar para o resto da vida? Por isso que às vezes se fala que é tão cruel a questão do vestibular, de você decidir tão cedo uma área para você realmente seguir pelo resto da vida, né? Então, assim, enquanto estudantes de direito, aproveitem essas oportunidades, se engajem, queiram entender esse mundo. O que me levou ao direito foi justamente a minha curiosidade. O direito, ele nunca foi a minha primeira opção de curso. Era a minha segunda opção, queria fazer fisioterapia, não me perguntem por quê, mas passei no direito aqui na região do Cariri, então uma faculdade pública na porta de casa, eu não tive nem a opção de escolher outra coisa, né? No tempo ainda... Inclusive foi igual a mim, viu, Lu? Eu também queria medicina, porque era o que, a minha concepção era onde eu ia ganhar dinheiro mais fácil, né? Mais rápido, e acabei passando realmente no vestibular numa faculdade pública, na porta de casa, e mãe disse, mas você vai se matricular? E eu dizia, vou nada, não vou fazer inscrição, mas eu vou tirar a vaga de uma pessoa que quer, realmente não vou, vai, você vai
eu fui à força mesmo, a Na marra. marra. Pois foi quase isso comigo Até hoje também. ela disse que eu deveria pagar um salário a ela, porque foi ela que... Bom, mas voltando então para a sua pergunta, dizendo que a gente estava aqui já quase divagando. Em relação às dificuldades, assim, da advocacia, principalmente civilista, que eu acho que vai ser uma das maiores dificuldades da advocacia no geral, é o sistema judiciário. E eu tô fazendo a minha análise pessoal. De acordo com as minhas experiências, eu quero que vocês entendam que, como eu atuo num nicho mais empresarial, mais civilista, às vezes eu não tenho tanto a vivência, por exemplo, da Justiça Federal. Minha familiaridade com a Justiça do Trabalho é um pouco reduzida, então eu estou falando muito da Justiça Comum, tá? Então eu entendo que a morosidade, principalmente da Justiça, está sendo o nosso pior percalço. Mas com essa judicialização, desculpa, não é judicialização, mas com essa... Não, eu tô falando... A partir do momento que a gente tornou os processos eletrônicos, isso fez... A virtualização fez com que realmente houvesse uma aceleração dos processos, né? Hoje em dia, em virtude da pandemia, com as audiências por videoconferência, isso também agiliza um pouco, ainda que eu me oponha às audiências de instrução por videoconferência, mas entendo que isso agiliza tanto os processos como facilita a vida do advogado. Então, assim, o que é que eu acho que está faltando? Talvez seja um pouco mais de investimento por parte do Poder Judiciário, em termos de servidores, em termos de tecnologia, certo? Por exemplo, ultimamente a gente teve uma conversa com o Dr. Renato Esmeraldo, que é o coordenador da Sejude, e a Sejude é uma dificuldade para o advogado aqui na região do Cariri, mas eles têm melhorado bastante o serviço, justamente porque eles têm investido na otimização da coisa. Eles têm até uma espécie de robô hoje em dia que ajuda a certificação de prazos, que antigamente tinha que ser feito pelo servidor, isso aí demorava muito mais. Então eu acho que hoje a gente tem muitos outros artifícios que o Poder Judiciário pode se utilizar para tentar acelerar esses processos. Porque, enfim, a burocracia, infelizmente, muitas vezes ela vai precisar ser seguida. A não ser que a gente chegue em um momento de aperfeiçoamento, que a gente ultrapasse etapas que às vezes não vai ser necessário, situações que hoje em dia a gente ainda lida. Mas eu acredito que a melhora vai vir com investimento, tanto em termos de pessoal, e isso eu falo por um exemplo prático da Sejude, que já foi algo que o Dr. Renato nos passou, que a quantidade de gente para carga de serviço não corresponde. E aí, isso aí traz amorosidade para o processo. Então, ao meu ver, o que falta é isso, esse aparelhamento do sistema judiciário. Pelo menos em termos da minha advocacia, que é uma advocacia muito mais civilista, que trabalha muito mais na justiça comum, certo? E a gente pode ver essa diferença quando o recurso vem de forma federal. Como na Justiça Federal, gente, é muito rápido. Eu fico impressionada como as decisões saem com maior facilidade. É totalmente diferente a dinâmica do advogado que atua nessas outras esferas. Então, a gente vê que é muito uma questão de investimento. É importante essa observação de vocês duas, porque, assim, esse saber ouvir, Clarice, para mim, ele veio com a experiência, sabe? Eu me lembro no primeiro ano de advocacia que eu ficava muito ansioso na hora de atender um cliente e, às vezes, não escutava bem o cliente. Porque, às vezes, você quer mostrar que sabe, quer falar tecnicamente, e realmente tem hora que você só tem que ouvir o cliente. Você só tem que observar o que ele está falando. Porque muitas vezes a gente vai dar um de psicólogo mesmo, né? Sem querer entrar em outra área, mas é isso. É ouvir, consolar. Você viu esses dias num caso que nós atendemos, que o cliente muitas vezes nem tinha razão, um caso que a gente tem em parceria, mas a gente estava ali para ouvir só e confortar. Porque é importante, realmente. Só que com o passar do tempo, você aprende isso. Você aprende a controlar a sua ansiedade. Já a questão do investimento do Poder Judiciário, eu tenho algumas críticas, porque
eu percebo que não é só um investimento tecnológico, não é só uma questão colocar pessoas, e eu acho que também é uma questão de gerência. Sim, também. Sabe? Tem várias que atuam muito bem. Isso é uma grande realidade. O juiz vai lá, entra, pega uma equipe, monta uma equipe bacana, chama o diretor de secretaria, porque, para quem não sabe, o diretor é convidado, coloca assessores bons, tem ritmo de trabalho, com despacho, com decisões, e funciona. E funciona. E nós temos exemplo aqui, vou dar um exemplo clássico, no Juazeiro do Norte, que eu vejo que é uma vara que funciona, a segunda vara de família funciona. Doutora Alessandra. Tem, lógico, seus percalços? Tem muito processo? Tem. Agora, o que nós temos que observar é que o juiz, ele foi treinado tecnicamente ali para julgar um processo e não para gerir uma vara. E aí acaba tendo uma carga de servidores em que ele precisa gerir com prazos, com CNJ, com metas que o tribunal tem que resolver. O advogado, ele fica realmente numa trincheira entre o cliente e o judiciário. Aí o que é importante, fazendo um link nessa observação de vocês, se você sabe ouvir, às vezes você quer fugir do judiciário. Porque aí nós vamos retomar para aquele episódio com a Lívia. A Lívia diga, traga para o cartório. Ontem, a nossa conversa era pautada nisso. Não, a gente precisa levar esse inventário para o cartório. Sim, sim. E aí é onde eu falei que realmente eu vejo hoje uma das soluções realmente do direito de família é realmente a gente tirar do judiciário, e graças a Deus existe essa possibilidade hoje, que como eu disse antigamente não tinha, mas hoje nós temos essa possibilidade, e aí a gente está fazendo um trabalho duplamente, ajudando o cliente e ajudando o judiciário, né, assim, tirando essa carga do judiciário de uma demanda que é desnecessária, que tramite lá, né, então eu acho que esse trabalho faz parte também da nossa advocacia, saber, você fala em gestão, e gestão que os juízes deveriam saber gerir melhor, que facilitaria também, e aí onde entra a gestão também na advocacia. Eu acho que a gestão ela é fundamental em qualquer profissão, né? Especialmente na advocacia, onde a gente está por trás de um escritório, a gente foi formado para ser advogado, ou juiz, ou promotor, mas a gente não foi formado para gerir, né? E aí quando a gente tem essa formação e esse entendimento, a gente acaba se destacando mais dentro do mercado, né? Porque é algo que os outros profissionais não têm, né? E essa gestão faz realmente diferença dentro do escritório, dentro do judiciário. Você citou a vara da doutora Alessandra, que a doutora Alessandra, eu conheço ela de Jardim. Ainda quando atuava em Jardim, ela se destacava na vara de Jardim, porque ela conseguia gerir bem, e assim, lá funcionava, a vara funcionava bem. E aí a gente vem também para a Justiça do Trabalho, a gente vê que tem umas varas que funcionam melhor, tem assim, por conta da gestão mesmo, né? E essa gestão, ela é fundamental, tanto na advocacia como no... Então tem um investimento tecnológico, na minha concepção, mas também tem que ter um investimento ali em pessoas na questão de gestão, de ter uma conversa, ter um alinhamento, de ter cursos, certo? Eu acho, inclusive, que a gente está tocando em um ponto que é uma falha que vem do ensino jurídico. Hoje em dia, o que se fala bastante é o quê? Que a advocacia, ela é empreendedorismo. Mas a gente não aprende sobre isso na faculdade, que é justamente esse ponto da gestão. Então, essa gestão, ela não serviria, se a gente aprendesse os conceitos básicos sobre tudo isso dentro da faculdade, ela não serviria somente à advocacia a gerir um escritório. Porque realmente o advogado hoje, ele não pode ter só o conhecimento técnico. Ele tem que saber de finanças, ele tem que entender sobre marketing, ele tem que saber lidar com o cliente, ter trato, né? Isso aí são questões que são essenciais. O básico do básico é o conhecimento técnico. Então, além da advocacia ser beneficiada, a partir do momento que dentro da faculdade a gente também tivesse essas noções de empreendedorismo, de gestão, eu acho que talvez todo o sistema judiciário viesse a ganhar com isso. Isso é um fato. Eu venho falando isso há um tempo já, porque eu percebo, eu sofri, continuo dizendo, passei por isso, é uma dor minha ainda, mas eu percebo que a partir do momento que eu aplico gestão dentro do meu escritório, que eu tenho um conhecimento e que eu aprofundo esse conhecimento e que eu começo a criar o escritório a partir de setores, ter objetivos, ter uma missão clara, eu consigo avançar, sabe?
é algo que você só tem noção ali no seu dia a dia, quando você está vivenciando. A prática vai te levar à perfeição. A faculdade ajuda? Ajuda, porque ela precisa realmente, de fato, passar essa noção. A OAB deveria ajudar, na minha concepção, para os advogados, a OAB seria vamos dizer assim, a base para poder ajudar de fato com os projetos dos advogados, para ajudar diversos jovens advogados que às vezes não têm condição, não é nem de montar o seu escritório, é de entender como é que faz uma sociedade, como é que abre um CNPJ. Então são coisas mais simples do que você ter algo material, mas cada um também tem que entender que tem que fazer a sua parte, certo? Porque isso é inerente. Clarice com 13 anos de advocacia, eu com 6, você com 6, a gente tá tendo esse papo, mas eu acredito que essa dor não é minha, essa dor é nossa. E a gente conversa muito nos bastidores e entende sobre isso, a dificuldade que está. Ontem eu fiz um pequeno post e eu vi que foi muito compartilhado, muito salvo, falando sobre a desvalorização da nossa profissão. E no meu ponto de vista, é porque a gente não está se profissionalizando, a gente não está buscando, sabe, gerar valor. Quando você não gera o valor para o cliente também te desvaloriza. E aí, infelizmente, nós criamos uma cultura em que o advogado na região do Cariri está desvalorizado. São pouquíssimos que estão conseguindo ter uma renda boa, uma renda mensal, sabe? Então, é um pouco preocupante. Mas, mudando um pouquinho de assunto, Lua, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua vida, assim, tua trajetória. Realmente, como foi que tu escolheu a advocacia e qual é o teu sonho, por que tu se apaixonou por isso, se alguém te inspirou, certo, sabe? Conta um pouquinho que é para que as pessoas percebam, principalmente os estudantes que estão aqui, ver se eles se identificam. Certo. Eu acho um pouco difícil colocar em palavras, sabe? Mas vamos tentar seguir uma ordem cronológica aqui para a gente poder contextualizar. Como eu falei inicialmente, eu entrei na faculdade de Direito, não era a minha primeira opção de curso, mas era uma curiosidade que eu tinha de mundo. Porque eu entendia que o direito era quem regulava todas as questões sociais. Eu queria entender. Eu sou filha de pais muito batalhadores, mas que são do comércio. Eles não têm realmente a base científica de um profissional liberal. Então, eu tinha a curiosidade de saber, eu tinha que buscar por isso através do estudo, né? A minha base era uma outra, em termos de herança dos meus pais. Então, entrei no curso de Direito, não foi assim a contragosto, porque também tinha vontade, mas entrei querendo conhecer, entender o que era aquilo ali. Queria ver se eu me encaixava. E aí, já, a partir do momento, eu disse, me matriculei, pois então eu vou acolher esse curso aqui como se ele fosse o único. Eu vou realmente viver isso daqui. E a minha intenção sempre foi essa. A partir do momento que eu reprogramei a minha mente, que eu realmente abracei o direito, a primeira profissão que me vinha era a advocacia. Foi algo um pouco instintivo, certo? Então, assim, eu não sei lhe dizer ao certo o que foi que me inspirou. Mas tem alguns elementos da própria advocacia que eu sempre tive muita admiração. Eu acho que o principal, e que ainda era uma visão muito crua que eu tinha quando eu entrei na faculdade, era muito o sentido do acolhimento, que a gente estava falando aqui, nos casos de direito de família, por exemplo. Mas como é que eu enxergava a advocacia? Eu enxergava com um quê de solidariedade, onde uma pessoa acolhe a outra, ela defende a outra. E se a gente for para o sentido etimológico da palavra advocacia, é justamente esse. É aquele que fala pelo outro. Falo muito sobre a advocacia, né? Sobre a nobreza dela. Então, nós somos as pessoas que travam lutas daqueles que estão precisando da gente, estão precisando desse acolhimento. E isso, para mim, era muito bonito na advocacia. E aí foi o ponto de partida. Eu não tinha experiência prática no dia a dia, porque eu não tinha nenhum advogado que convivia comigo. Como eu tô falando, meus pais eram do comércio. Então, era muito uma questão instintiva por o que eu via de uma forma muito superficial,
mas eu admirava isso, esse quê de solidariedade, de acolhimento, que é uma das principais características, assim, da advocacia. E aí eu lembro que disse, não, então eu quero advogar. No primeiro semestre, o professor perguntou assim, aqui nessa turma, o que é que cada um quer ser depois, na área do direito? A pergunta clássica, né? Pergunta clássica, todo primeiro semestre sempre tem essa, né? E aí metade queria fazer medicina. Metade. Show. Tava no canto certo. Eu Pra ficava dentro da assim, URCA. já dentro da URCA, só que o pessoal, eu não sei se ainda tem esse costume, mas quem quer fazer medicina, principalmente na UFC, vai testando esses outros cursos que tem um pouco, a concorrência um pouco elevada, né? Foi o que aconteceu comigo. Passa e se matricula, e tem gente que segue e se identifica, mas também tem gente que tranca. Hoje eu tenho vários colegas que iniciaram comigo no direito e são médicos. Metade queria medicina e a outra metade queria concurso público. E eu fui a única da minha turma que disse, não, quero advogar. E todo mundo olhava assim pra mim, tipo, advogar? Meio que se desfazendo da profissão, mas eu tinha uma admiração pela advocacia já dali, algo tão instintivo ali dentro, que eu disse, não, eu vou seguir nesse caminho aqui. Eu vou entender um pouco mais, vou fazer meu curso e vou vendo se realmente é uma área pra eu me identificar. Eu nunca consegui um estágio na área da advocacia, sabe? Mas, sério, dentro da advocacia. Meu primeiro estágio foi no meu primeiro semestre. Então, eu estagiei minha faculdade inteira. Meu primeiro estágio foi no Juizado Especial do Crato. E aí, no tempo ainda tava começando essa virtualização dos processos, né? Era o Projude. E eu lembro que eu juntava a R de intimação, chegava TCO, e eu construía o processo. Não sei se você lembra, pegava a cartolina, aí você coloca o processo dentro, né? Perfura e tudo mais, e aí você vai se familiarizando com a coisa. Só que chegava o advogado, e eu sabia dentro de mim que o meu lugar mais à frente não era desse lado do balcão, era do outro. Sabe aquela coisa que foi sempre muito instintiva? Cobrar, né? Eu queria estar ali batendo. Cadê meu processo? Não vai despachar esse processo, não. Mas enfim, então foi algo assim que foi acontecendo, eu fui me identificando. Estagiei primeiramente no Juizado Especial do Crato, comecei voluntário, logo depois eu consegui uma bolsa da prefeitura, que antigamente tinha muitas essas bolsas, né? Logo em seguida, eu passei em uma seleção para atuar na Procuradoria da Fazenda Nacional, que são advogados públicos, mas não era a advocacia que realmente eu planejava traçar, né? Mas também peguei uma bagagem imensa, fiz amizades, assim, maravilhosas. Então, aprendi muito também dentro da PFN, sou muito grata aos ensinamentos de todos os procuradores, todas as pessoas que passaram comigo por lá. E depois da PFN, quando meu contrato também já estava findando, eu consegui uma oportunidade na Defensoria Pública. E aí eu não estagiei dentro de um escritório de advocacia, mas eu estagiei na Defensoria e foi uma realização, um encontro que eu disse, rapaz, é isso aqui mesmo que eu quero. Se um dia eu tiver que ir para concurso público, vai ser na Defensoria. Ou seja, eu nunca saí da advocacia de fato, né? Então, eu fui me encontrando aí. E aí tem outras questões que vêm com a advocacia que eu admiro muito dentro da nossa profissão, que fazem parte do meu perfil pessoal enquanto pessoa. Eu sou uma pessoa... Eu sou advogada, mas eu não gosto de passar uma semana inteira na frente do computador peticionando. Eu não consigo. Travar dessa forma, assim, só fazer isso. Aquela coisa monótona. E a advocacia tem um dinamismo, né? E tem um dinamismo, e a gente tá sempre conhecendo pessoas novas, criando novos vínculos, a gente tá tratando de temas diferentes. E um dia você tá fazendo audiência, no outro tá peticionando, mais tarde já tem uma reunião. E eu gosto desse ritmo mais acelerado da advocacia, e isso também me pegava muito. Outra coisa que adoro na advocacia, essa autonomia e essa liberdade. Tem dias que eu tô cansada, eu acordo cansada, não tenho nenhum compromisso, eu durmo mais meia hora, mais uma hora, eu sou super dorminhoca, né? E aí a advocacia pelo menos me ajuda a matar meu sono, quando eu posso, é claro. Tem dias que chega meia-noite e eu tô peticionando, mas eu tenho essa liberdade, essa flexibilidade que um servidor público ele não tem. Né? Então, são aspectos que vêm com a profissão que sempre me pegavam, que eu sempre conseguia aliar o meu perfil pessoal com o perfil profissional que eu almejava para mim, certo? E, no mais, eu acho que a advocacia também tem uma nobreza.
A advocacia, o advogado, ele é o defensor da Constituição. Ele vai defender direitos que são previstos constitucionalmente, como a propriedade, como a sua vida, como a sua honra. Então, vocês entendem a grandeza que é essa profissão? A gente defende direitos que são... tá lá previstos na Carta Maior. É algo muito grande, é algo muito nobre, é algo que realmente me encanta muito e me faz ter orgulho da profissão que eu escolhi para mim. Então, são basicamente esses elementos, essa nobreza que eu vejo na advocacia, no exercício dela, nesse dinamismo, nessa autonomia e nessa questão da solidariedade. Eu trabalho hoje muito com o direito empresarial, por conta do Lacerda de Carvalho. Me identifico bastante também, porque por trás de empresas existem pessoas, né? As pessoas têm muito o costume de transformar a empresa em um monstro, né? Como se fosse alguém que está ali para tirar vantagens de um outro, e não é bem assim. Foi algo muito importante a minha experiência dentro da advocacia empresarial para perceber que não, as empresas, muitas vezes elas estão certas, elas estão tentando fazer a coisa conforme a legalidade manda, mas ainda assim tem percalços no caminho. E através das empresas também a gente vê a gente trabalha com pessoas, são pessoas que constituem elas, são pessoas que formam, que trabalham para elas, mas a minha identificação maior é com a pessoa física. É por isso que eu estou no direito civil, porque é onde vem esse acolhimento, essa defesa. Quando tem ali a fragilidade do ser, que precisa de um acolhimento, que precisa de alguém que ofereça suporte. E eu vejo muito tudo isso dentro da advocacia. Eu acho que é por isso que eu me encontro tanto. Clarice, eu vejo algo claro aqui, nítido, quando Lua fala sobre liberdade. A gente conversou com o Cláudio em um dos nossos episódios e ele deixou muito claro isso. A advocacia proporciona essa liberdade. E ao mesmo tempo, a gente tem essa corrida aí, né, esse dia a dia muito agitado. O professor Regnalberto que está aqui, ele mandou um áudio mais cedo e disse: rapaz, eu vim aqui despachar, estou indo despachar, vou chegar um pouquinho atrasado e eu vou entregar os certificados e posteriormente vou para Cajazeiras e depois aplicar a prova à noite. Olha aí como é que está a vida do professor, né? Que é advogado também. O doutor Micael, que está aqui presente, tem uma liberdade imensa, mas na maioria das vezes que a gente fala com ele, está ocupado nos horários, porque você é livre, mas você é responsável dentro daqueles compromissos, certo? Mas eu fico observando a liberdade, ela vai um pouco mais além. Vou dar um exemplo no caso de Clarice. Eu acho massa quando Clarice está em casa, trabalhando, fazendo home office, ela está curtindo a família dela. Saca? Isso aí não tem preço. Chega um momento, e é importante deixar claro isso, que o dinheiro, ele não vai te satisfazer. Tu vai querer o tempo. E essa nossa profissão proporciona isso. A gente conseguir realmente, de fato, vamos dizer assim, casar. Né? Situações, casar as coisas, né? Juntar realmente, de fato, unir o útil ao agradável. Não, eu concordo, mas às vezes eu acho também que tem muito uma paixão nessa liberdade, mas essa liberdade às vezes ela tem um preço caro, né? Às vezes ela é uma falsa liberdade, né? Assim, eu sou muito apaixonada por esse dinamismo, como você falou, da advocacia, realmente, assim, tem dias que eu acordo exausta, como você, né, às vezes eu trabalho até 3 horas da manhã, acontece muitas vezes, mas às vezes eu durmo até 10 horas da manhã. Né? Assim, o corpo às vezes pede isso, né? Mas essa liberdade que a gente tem na advocacia, ela tem um preço, e às vezes é um preço alto também, né? Assim, porque para a gente ter essa liberdade, a gente tem que ter um equilíbrio financeiro, né? Eu me dou o luxo às vezes de acordar um pouco mais tarde, mas às vezes eu não posso fazer isso porque eu tenho um cliente que está precisando de mim e eu preciso acordar às 7, mesmo eu estando exausta, né? Essa questão que o judiciário não tem essa
cobrança. A verdade é essa, assim, o servidor público, ele não está preocupado se o cliente precisa ser atendido às 7 da manhã, ele só vai chegar às 8 ou às 9, o horário dele, né, assim. Então, ele consegue se desligar, de certa maneira, o servidor público, eu acho que ele consegue se desligar do trabalho, a gente não se desliga nunca, né? Eu canso de dormir preocupada com o processo. Angustiada. Do nada, eu vou dormir, eu disse, meu Deus, eu ainda não fiz isso. E, meu Deus, eu tenho que ir atrás disso, eu tenho que amanhã falar com tal pessoa. Eu tô pegando no sono, mas pensando em problemas que, na verdade, são até de terceiros, né? Mas que a gente acolhe. E eu acho assim, eu acho que o advogado que advoga por paixão mesmo, ele acaba realmente absorvendo esse problema do cliente. E eu passo noite sem dormir quando eu estou preocupada com um problema que não é meu, é do cliente, pensando numa solução, pensando numa forma realmente de resolver que seja menos danosa, às vezes, para o cliente, né? Pensando realmente na solução. E isso tira, muitas vezes, meu sono, de fato. Então, é uma liberdade que ela é uma falsa liberdade, às vezes, né? A gente tem essa liberdade de, às vezes, nem ir trabalhar, que às vezes acontece de eu tirar um dia inteiro. Hoje eu não vou trabalhar, eu não consigo, o meu corpo, né? Mas, às vezes, eu tenho que compensar esse trabalho, né? Então, a advocacia, eu acho que a questão é o amor mesmo, né? Nada mais do que o amor, porque não é o dinamismo, não é a liberdade, não é se não tiver o amor, a paixão, não se sustenta, né? Nada disso. É engraçado que no começo da advocacia, a preocupação levar essa preocupação pro sono. Sabe, de estar preocupado, de estar... Eita, eu preciso falar com o cliente, eu preciso fazer isso. Mas eu consegui virar a chave em relação a isso. Eu tenho uma carga exaustiva de trabalho, de um exemplo, de segunda a quarta, em que trabalho muito o dia todo, certo? Tentando cumprir a maioria de reuniões, a maioria dos prazos, a maioria das questões específicas dentro desses 3 dias, para já na quinta, sexta, já ir reduzindo e eu chegar no meu final de semana e desligar. Não consigo. Porque não desligo. O que estava acontecendo? Eu estava ficando muito mais ansioso do que eu já sou. E assim, não vale a pena, sabe? Não vale a pena. E você precisa estar bem para atender seu cliente. Se você não tiver dormido bem, se você não estiver bem psicologicamente, você não vai conseguir ter uma visão melhor do caso concreto, sabe? Pelo menos comigo, não. Eu não consigo. Mas é isso. Eu acho que é perfil. Porque, tipo, às vezes eu acordo de madrugada pensando no problema do cliente e vou pesquisar a jurisprudência e aquilo ali me satisfaz. Porque quando eu encontro uma decisão e digo aqui é a solução, aqui é o caminho, meu coração... Nada atrapalha meu sono, porque depois eu não sou ninguém. Eu me realizo, é isso, é perfil. Assim, no domingo, se eu não estiver fazendo nada, eu vou organizar a agenda, eu também faço isso. É porque eu gosto, eu não quero me desligar, eu não me desligo porque eu não quero, eu tenho essa vontade realmente eu acho que eu sou mais acelerada mesmo, assim, eu não consigo desligar não, assim, de dizer desliguei o final de semana, só assim, realmente meu corpo pedir, mas eu gosto de estar... Jovens, mulheres, eu queria trazer um tema que eu acredito que é uma grande curiosidade, sobre a questão da advocacia e a questão financeira, certo? Eu considero a advocacia como uma profissão que a gente tem, vamos dizer assim, um retorno financeiro a médio e longo prazo. Não é a curto prazo, salvo em algumas situações. Vamos lá, eu acho que o direito criminal, o direito penal, não sei, o Micael, o doutor Rednoberto pode dar uma opinião aqui, está aberto o microfone para vocês, pode dar uma opinião em relação a isso, porque eu não advogo nessa seara, mas eu vejo que é um dinheiro mais rápido, né? Uma advocacia mais rápida, a curto prazo. Quando trata-se de direito empresarial, civil, trabalhista, eu vejo que é já mais em relação a médio e longo prazo. E por que eu estou tocando nesse assunto? Muitas das pessoas que estão aqui presentes me disseram que querem advogar. Não é isso? Não é isso, turma? Estão muito tímidos, viu, esses meninos hoje. Eu acho que a gente não está conseguindo inspirar eles. E assim, o que ocorre? Agregado a toda essa liberdade, ao amor, no dia a dia, o que mexeu com minha cabeça foi quando eu fui receber a OAB, eu
O primeiro incentivo que eu tive de um colega foi parabéns e tal, mas se prepare, só vai ganhar dinheiro daqui a 5 anos. Porra, aquilo ali ficou... Na minha cabeça, eu disse, meu irmão, ou esse cara tá muito ruim financeiramente, pra estar me dizendo isso, porque ele já tinha uns 3 anos de advocacia, 4 anos, ou eu tô na profissão errada, porque eu preciso de dinheiro para amanhã, para pagar o consórcio do carro, para botar a gasolina, para fazer um negócio, enfim. Mas aí, a disse, tu já tá com 6, já deu certo? Porque eu tô com 13 e ainda não vi esse dinheiro. Quem bebe champanhe toda tarde. Eu tô com 13 e ainda não chegou esse dinheiro na minha conta. É muito investimento. Tudo que retorna a gente faz. Mas confesso que tá dando um retorno financeiro, como eu disse lá no início daquela palestra. Não é para ficar milionário, mas para viver. Eu acho que o advogado, quando ele ama, quando ele gosta dessa liberdade, a única coisa que ele quer também é ter paz, né? Vamos dizer assim, essa paz financeira, pagar suas contas e conseguir ali no dia a dia continuar estudando, continuar investindo no seu escritório, continuar investindo em tecnologia, fazer algo que ele gosta realmente de fato, agregar ao financeiro, isso é muito bom. E aí eu queria entender qual a opinião de vocês e que a gente pudesse compartilhar aqui com o Dr. Micael, o Dr. Regnoberto, essa questão, o que é que vocês acreditam e como serão os próximos passos da advocacia. Tá? Nós estamos vivendo uma advocacia 4.0, foi relatado aqui pelo Dr. Cláudio, realmente é uma realidade, só basta vocês pesquisarem, é uma advocacia muito tecnológica, muito virtual. Daqui uns dias nós temos um judiciário muito robotizado, os clientes, né, que são B2C ou B2B, empresas ou consumidores, eles estão cada vez mais com a informação na palma da mão, certo? Não significa que é uma informação refinada, qualificada, né, que essa só o advogado tem, mas além dessas situações, o advogado que está ingressando hoje no mercado de trabalho, eu acredito que o que leva ele a desistir ou achar que você é louca, como você queria lá advogar, você tá doido? Vai querer advogar, que é isso que a gente escuta, é não entender como vai ter esse retorno financeiro. Pelo menos eu acredito que no início para sobreviver, sabe? Eu acho que esse ponto é uma questão chave. Isso me angustiou bastante quando eu escutei, mas foi bom, porque eu realmente vi que o colega ele não tinha sucesso, e eu ia fazer diferente do que ele fez, para poder conseguir obter nessa manutenção, conseguir ter os investimentos e, vamos dizer assim, procurar, né, uma prospecção financeira que eu não dependesse mais de ninguém, porque o que eu acredito, pelo menos na minha opinião, é que todo estudante, quando sai da faculdade, né, que presta o exame da OAB, que recebe a sua carteira da OAB, o que ele quer é se sustentar. E aí continuar a sua vida e viver sua vida. Eu queria escutar a opinião de vocês, e aí tá aberto o microfone, viu? Professor Regnoberto, Dr. Micael, fiquem à vontade. Eu entendo totalmente, eu também tinha esse medo quando eu saí da faculdade. Geralmente a gente sai da faculdade com estágio, né, com dinheiro no bolso, e a gente sai para a advocacia e não tem mais nada, né? Então, é uma realidade que a gente tem que aprender a lidar. Como é que eu vou fazer isso? E o início da advocacia, ela vem com algo que mina muito o advogado, que é a insegurança, né? E assim, eu vou dizer para vocês que todo mundo sai da faculdade com essa insegurança. Todo mundo, não tem quem não saia. Mas para o advogado, tem 3 características que elas vão ser essenciais. Ousadia, o advogado tem que ser ousado. Coragem e persistência. Para mim, isso aí é o segredo para você conseguir engrenar a coisa, certo? Porque realmente você vai ter que ter muita paciência também. Às vezes, quando a gente faz juramento de novos advogados lá na OAB do Crato, eu sempre falo isso para o pessoal. Persistam, sejam corajosos, não desistam tão cedo, não se apequenem, porque realmente a gente vai ser posto diante de diversas situações que a gente vai sentir que a gente não está pronto. E às vezes a gente nem está mesmo, mas se a gente realmente parar, estudar um pouquinho mais, conversar com uma pessoa que já tenha uma bagagem, tentar fazer uma parceria com um colega, a gente vai se fortalecendo e a gente vai crescendo, né? Mas assim, em termos de dinheiro,
Isso aí eu acho que é muito relativo. Muito relativo. Nós teríamos caminhos que eu acho que a gente pode sugerir dicas para que aos poucos a gente vá se fortalecendo e criando uma autoridade dentro da advocacia e aos poucos o cliente vai chegando. Por que eu digo muito que tem que ter paciência na advocacia? Porque eu acho que a principal propaganda é o boca a boca. É a principal. Desde a propaganda passada, a propaganda do futuro. Ainda que a gente venha investindo muito em marketing, mas o principal é o boca a boca, porque o boca a boca ele é muito genuíno, ele tem muita verdade. É o cliente que tem gratidão pelo teu trabalho e ele vai te indicar para uma outra pessoa. Então, a outra pessoa, ele sabe que você não tem só conhecimento técnico, mas você tem capacidade para resolver o problema, que ele está ali angustiado. Então, o boca a boca é principal. E o boca a boca, ele vai vir com os casos que você vai lidando, com a experiência que você vai construindo. Então, exige um pouquinho de paciência. E isso vai ser de todas as profissões. Por mais que a advocacia ela não seja, de fato, rentável, assim que você sai da faculdade, quando você sai da faculdade também, se você for estudar para concurso público, você passa, se brincar, anos sentado na frente de livros e de computadores, estudando sem nenhuma renda fixa. Então, são processos. Eu entendo que são processos. Para algumas pessoas vai ser mais simples, algumas pessoas, às vezes, alguns têm um patrocínio, herdam um escritório de um pai, de um familiar, ou então era estagiário, já é efetivado dentro de um escritório, aí já tem uma renda mensal. Mas eu vejo que é algo que se constrói. São processos, eu acho que faz parte da nossa vida. A gente não pode ser imediatista de achar que vai sair da faculdade e já vai ter dinheiro no bolso. É entender que a construção, que é trabalho, sabe? Agora, tem as formas da gente tentar entrar no mercado de trabalho para poder esse dinheiro chegar mais rápido até a gente. Que é, principalmente, o advogado ele precisa ser visto. Então, você tem que se engajar socialmente. Você tem que... Hoje, se eu estivesse saindo da faculdade hoje com tempo livre, eu estaria produzindo conteúdo. Isso aqui, ó, podcast. Ou então fazendo postagens no Instagram, vídeos no YouTube, escrevendo artigo científico para quem é mais da área acadêmica, jogando na internet. Entendeu? As pessoas precisam chegar até você de alguma forma, elas precisam saber que você é advogado. A partir do momento que as pessoas associam a sua imagem à advocacia, quando elas tiverem um problema, elas vão socorrer a você. Agora, se elas não sabem que você é advogado, que você não quer exercer aquela profissão, as causas vão para uma outra pessoa. Então, vai depender muito da postura de cada um para que a advocacia comece a fluir. Assim, eu achei perfeita as suas colocações, Lu. Concordo em todos os pontos, realmente, né? E assim, sobre dinheiro, a gente falar em dinheiro é uma coisa muito relativa mesmo, né? Assim, e eu mesma também não tenho uma fórmula. Às vezes eu acho que eu fui abençoada mesmo por Deus, porque eu com uma filha pequena para criar e tinha mais do que o natural de um jovem advogado recém-formado, tinha uma preocupação a mais, né? Que tinha uma filha para sustentar. E até hoje tem dado certo, eu tenho conseguido sustentar as duas com a minha profissão, né? Então, assim, para mim já é um grande sucesso realmente profissional, conseguir me manter financeiramente, manter minha filha, minha família, né? E eu acho que não tem fórmula, cada um tem o seu processo, né? Cada um tem a sua fórmula e cada um tem o seu processo. O que deu certo para mim pode não se aplicar para você, para Edísio, cada um. O que é necessário é a gente encontrar a nossa verdade, a nossa fórmula. Às vezes você não tem uma oportunidade de um estágio realmente, mas aí você consegue, até por não estar nesse estágio, você tem mais tempo livre para investir nesse marketing digital, é a questão de network mesmo, assim, o trabalho, né, assim, o trabalho corpo a corpo também. Às vezes o teu próprio colega de faculdade pode ser um parceiro que vai te indicar em um outro caso, em outros processos, né, a parceria. Então não tem, de fato, eu acho que não tem uma fórmula mágica para a advocacia. A gente vê muito essa venda de fórmula mágica na internet, de como ter sucesso fazendo um curso de 30 minutos, de 1 hora, como você vai ter sucesso na advocacia, mas não funciona. Claro que, assim, não criticando esses cursos, porque às vezes eu acho que esse curso te dá uma virada de chave, né, assim, te inspira em alguma coisa, mas o que eu critico é que não tem mesmo uma fórmula mágica, e o que se aplica a mim
talvez não vá se aplicar, né, um processo muito individual, é muito pessoal, né, o que vai funcionar para cada um. No meu caso mesmo, eu já estava dentro de um estágio no escritório, e aí, assim, o que para mim hoje é revelador é você estar próximo a pessoas que te inspiram, né? Se você quer realmente ter sucesso na profissão, você estar próximo, às vezes, nem pessoalmente, mas tipo na internet tem aquela advogada de sucesso que tá todo dia postando, te inspirando, se aproxima, às vezes é uma pessoa que nem é daqui, mas faz pergunta, conversa no direct, estar próximo a pessoas que te inspiram para que você consiga chegar lá, né? Se aquela pessoa te inspira e é o que você almeja, cola nela, né? Assim, entende como foi aquele processo para de repente ver se dá certo para você, se vai funcionar. Eu acho que você estar do lado de pessoas que te inspiram também é essencial e é uma coisa que eu acho que funciona bem em qualquer lugar, né? É importante ter feito essas colocações de vocês, porque a gente percebe que realmente cada um tem o seu estilo, né? Mas o que eu vejo e o que eu escuto realmente essa ansiedade, sabe? Da turma dizer assim, poxa, beleza, às vezes tem um FIES, tem aquele prazo curto ali de 1 ano e 6 meses para poder pagar, tá um pouco angustiado, tem um filho, tem uma família, como é que eu vou fazer? Clarice levantou aqui a questão de servir, né? Eu vejo que isso é servir, você realmente tá conectado a uma pessoa que já tem uma certa experiência, que já é uma pessoa de referência. Então você começa a servir essa pessoa e já você vai ser notado, já você vai ser remunerado por isso. E isso funciona, eu vejo que funciona muito, isso é muito bom aqui. A Lua já trouxe a questão aqui específica do network, né? De você poder realmente socializar, de você poder se mostrar o seu conteúdo através de rede social, ou do boca a boca, que eu acredito que no Cariri, aqui na nossa região, é o que mais funciona, o boca a boca. Só que o boca a boca eu também tenho uma visão de que ele está muito atrelado a médio e longo prazo, uma propaganda médio e longo prazo, porque a turma hoje ela quer resultado, né? O cliente ele quer resultado, ele quer ganhar, porque para a gente é mais um processo, para o cliente é o processo dele, né? Então a gente também tem que deixar isso claro. Na época, em 2016, o que eu pensei foi o seguinte, eu raciocinei onde é que está o fluxo do dinheiro, eu vi que estava numa advocacia muito trabalhista, eu já gostava, então eu fui para uma advocacia trabalhista, eu vi que estava realmente com... A Justiça do Trabalho estava muito em ascensão, não significa dizer que a gente estava passando por um período bom, mas para o advogado, se estava tendo muita ação, o advogado estava ganhando honorários. Então foi a forma que eu achei. Enquanto eu prospectava uma outra área, né? Eu e o meu sócio, Dr. Lucas, que está aqui presente, a gente prospectava o direito previdenciário, porque a gente também já tinha uma noção, o Lucas já tinha trabalhado em escritório, que ele tem uma média de que 90 a 120 dias ia sair um RPV. Então, peraí, vamos fazer a conta aqui. Foi algo bem realmente pensado e trabalhado em cima disso. Eu preciso de 20 reclamantes, se eu fizer tantos acordos, eu vou conseguir ganhar tanto por mês, eu consigo me sustentar em relação a isso, daqui a 120 dias vai sair 2, 3 RPV. E aqui a gente começa a girar a máquina. Para iniciar, a gente tinha pago 6 meses de aluguel, ou seja, a gente tinha 6 meses de fôlego. Então foi estratégia mesmo. E tem sido até hoje, lá no escritório. Estrategicamente, eu gosto de desenhar muito bem isso, porque aí eu consigo visualizar o que eu quero fazer. Às vezes não dá certo. Isso é fato, certo? Mas a grande maioria tem dado certo. A gente tem conseguido crescer com essa perspectiva. E se não dá certo, não foi Edísio que não deu certo. Não foi Clarice, não foi Lu, foi o projeto que não deu certo. Mas eu tentei. E o projeto alimenta esse sonho, certo? E às vezes você até espera, tipo, não gastar tanto, reduzir realmente, de fato, os seus gastos, enquanto você não tem uma prospecção financeira, aguardando algo melhor no futuro. Mas eu vou passar a bola aqui agora para o Dr. Micael, primeiramente, para ele dar as considerações dele em relação a esse tema, porque eu acho que é um tema importante para que a turma, e principalmente os estudantes, eles tenham noção
Eu acho que não existe uma fórmula mágica. Como o Clarice disse, hoje em dia tem muita gente vendendo cursos como a salvação e tudo, e nem sempre é assim. Porque se você observar bem, tem gente que vende curso dizendo como lotar sua agenda. Aí tem outro que vende curso, como a agenda lotada vai lhe quebrar. Então, depende muito de você. A advocacia, ela é muito ampla. Então, o que a Edísio fez aqui, perfeito. Ele se planejou. E ele, com o Dr. Lucas, que é o sócio dele, eles têm uma estratégia interessante, que é aquele que a gente já conversou uma vez com o Marinoni, né, Edísio? Não sei se você lembra. O que é que o Marinoni disse? Ele disse, Micael, Edísio, tem aquele sócio que tem o perfil técnico. Ele senta no computador para fazer a petição, para analisar o processo. E tem aquele que já é mais dado, de conversar, e esse é ideal para quê? Para prospectar o cliente. Então, quando você tem um escritório com um sócio que tem o perfil de prospectar e o outro com o perfil de executar, aí é o casamento perfeito. Dentro do escritório também, cabe a você traçar a estratégia. Tem escritório que é, como a gente chama, full service. Pega todos os casos, todos os clientes, não recusa ninguém, é uma máquina enorme e o faturamento é alto, mas a despesa também é alta. Então tem que haver esse cuidado. Tem casos de sucesso? Sim, vários, de escritório full service. Como também tem um escritório que é uma boutique, que é especializado em um determinado nicho, que também é um sucesso. A doutora Lua faz parte do Lacerda de Carvalho, que é um escritório especializado. É uma boutique especializada em direito empresarial. Então, como eu disse aqui, não há uma fórmula mágica. Você tem que realmente estudar a parte teórica, como a doutora Lua disse, você vem na faculdade. Mas, nos últimos anos da faculdade, procure também ir observando o nicho da advocacia, ver qual é a área que você mais se identifica, como é que está o mercado de trabalho naquela situação. Comece a pesquisar. Nós temos uma ferramenta muito interessante, que é a internet. Você acha tudo que você quiser. Então, busque se capacitar, gestão de escritórios, marketing. Lembrando que na advocacia o nosso marketing é muito limitado, né? O Estatuto da OAB ele veda a propaganda ostensiva. Então, como fazer o marketing sem ferir o Estatuto da OAB, sem ferir o Código de Ética? E a partir do momento que você traçar a sua estratégia, eu vou atuar em um determinado nicho, eu vou atuar com parceiros pegando o maior número de casos possíveis, não importa qual a sua estratégia, desde que ela funcione, desde que ela tenha um plano a ser seguido, e aí, com um plano a ser seguido, com muita estratégia, com muita dedicação, você consegue sucesso sim na advocacia. Eu queria fazer até um complemento à fala do Dr. Micael, que eu achei muito importante e eu acho interessante ressaltar para vocês. Essa questão estratégica, né? Até para você montar uma sociedade, você tem que ser estratégico. Como ele falou, eu trabalho aqui no escritório de advocacia voltado para o direito empresarial e eu tenho 3 mentores. Vou aproveitar aqui para ver se aumenta o meu salário lá, tá? Eu tenho 3 mentores, que é o Dr. Samuel, o Dr. Patrick e o Dr. André Lacerda. E eles são sócios que eles não eram amigos e fizeram sociedade. Eles eram pessoas com perfis que se uniram para tentar empreender na advocacia. E eles se complementam de uma maneira que é impressionante, sabe? O Dr. Samuel ele é uma pessoa mais sociável, é aquele cara que é carismático, que gosta de fazer audiência, que gosta de atender cliente e que todo mundo também se apega muito a ele, porque ele é essa pessoa fácil de conviver. Tem uma frase que eu gosto muito que ele fala assim: quando você vê alguém fazendo alguma coisa e parece ser fácil o que ela faz, é porque ele faz bem feito, ele sabe o que é que tá fazendo. E acho que essa é a frase que define o Dr. Samuel. Patrick, ele é técnico. Patrick, ele parece um vade-mecum ambulante. Tudo que você perguntar, eu chego com uma dúvida para ele, ele já chega com um artigo. Dê uma olhada em tal artigo aí no Código de Processo Civil e tá lá a resposta. O cara, ele tem uma bagagem que, como poucos, sabe? Então, realmente, sim, é impressionante. Já André é um advogado muito completo. Só que André ele tem um diferencial no escritório, ele é inovador. Ele é justamente esse advogado empreendedor que se fala tanto hoje. E é ele quem oxigena o escritório. É ele que chega com ideias novas, que motiva a gente, sabe? Então, a junção dos 3 é perfeita. E aí, por exemplo, já André, ele é mais técnico, ele gosta de petições bem produzidas, bem elaboradas, português impecável. E realmente isso é muito importante também na advocacia, a escrita. Você não precisa escrever difícil, tá? Mas vocês precisam escrever correto.
de uma maneira lógica, coerente, realmente entregando, sendo objetivo. Eu sou muito objetiva, eu sou muito prática, eu não consigo fazer aquelas petições imensas, mas a advocacia tem que ser dessa forma. E o doutor André, ele tem muito essa visão, tanto do trato, do trabalho da advocacia artesanal, de fazer a coisa bem feita, como uma coisa inovadora. Então, quando junta os três, a sociedade ela fica perfeita para poder fluir. Então, até quando vocês forem pensar em constituir um escritório, pensar em sócios, a gente não pensa necessariamente no amigo. A gente pensa em pessoas que vão ser parceiros na vida profissional. Isso aí é estratégia também. Interessado essas falas, porque eu sou ingresso em 2017, ou seja, eu sou muito novo na advocacia. E sou muito amigo do Dr. André. Sim. E confesso a vocês que exemplos como o Dr. André, o Micael, que está aqui, o Dr. Michel, eu pegava as peças. No meu tempo ainda era físico, e eu estagiava lá na primeira vara de família, e quando chegavam as peças desses advogados, eu copiava. Para quê? Para saber o que ele estava estudando, o que ele fazia, e eu me atentava muito às decisões do Dr. Miguel, magistrado, como ele decide nessa situação. E quando eu saí do estágio, eu estagiei durante praticamente 2 semestres, 1 ano ali na vara de família, eu saí sabendo o que estava acontecendo, como ele decidia, como era a situação, como se processava tudo aquilo. E eu tinha um banco de dados de peças de grandes advogados que eu admirava. E hoje está muito mais fácil, né? Fica lá no mensagem, taxa o processo todo, e vocês vão saber as teses, as informações, as teorias, as jurisprudências mais atualizadas. E é muito bacana a junção de tudo isso. Você tem que ser técnico, você tem que ser estudioso. Eu tenho um perfil mais de inovador. Eu sou aquele cara que gosta de ir para a audiência, de falar, de contratualizar, de trazer o cliente para o meu escritório. Tanto é que hoje, basicamente, eu não atuo muito no escritório. Eu tenho os advogados que estão lá comigo, mas eu praticamente não estou, mas eu vou com audiência. Quando eu sei que é alguma coisa mais efêmera ali, alguma coisa mais concreta, mais difícil, eu estou lá, porque eu vou aprender com um advogado contrário. E às vezes a gente briga, a gente debate, a gente argumenta, e no final chega lá e diz assim: doutor, foi bacana. Foi muito bacana. Recentemente eu tive uma audiência de custódia e, por incrível que pareça, ao final da audiência o juiz se levantou e disse assim: doutor, o senhor me pegou. Sua cliente vai sair sem responder mais nada, porque foi muito boa a sua tese. Foi muito boa a sua atuação. Isso é bacana você ouvir. Isso é muito bacana você ouvir, porque remete que você não está ali para brincadeira. Você estudou, eu estudei o processo, eu fui nas teses, eu fui na jurisprudência dominante do STJ, eu fui no STF, eu procurei e eu cheguei ali preparado. E a grande diferença disso tudo é por que isso acontece hoje? Por que eu cobro isso do pessoal lá do escritório? Porque a academia não me preparou. Quem é meu aluno aqui já sabe disso. Então eu saí da academia e disse o seguinte: e agora? Eu monto o escritório, eu fico em casa, todo mundo diz que é difícil advogar para parente, eu advogo para parente, eu faço propaganda, eu corro o risco de infringir o estatuto, o código de ética, faço o quê? E aí chegou o primeiro cliente, e aí eu disse: e agora? Como é que eu pesquiso uma jurisprudência? Se eu não sei peticionar, porque no meu tempo de academia, eu estava no NPJ e tinha a peça pronta. Ou seja, ele dizia: ó, não mexe no direito, coleta os dados, bota aqui nos fatos, o direito está pronto, não mexe. Eu não sabia peticionar. Aí eu copio e cola. E é por isso que eu sempre costumo dizer: hoje eu estou coordenador do NPJ da Unijuazeiro e eu cobro isso dos meus alunos para que não ocorra a mesma coisa que aconteceu comigo. De não saber peticionar, de não saber buscar uma jurisprudência, de não saber uma tese, de pesquisar. A quem que eu vou pesquisar? Eu sabia mexer no Vadimeco,
Mas eu não sabia um livro, um doutrinador bom, a não ser aqueles que o professor me dizia em sala de aula. Então, será que aquele livro que o professor está adotando é o que eu gosto? É a tese que está sendo usada? Então, é todo um sistema preparatório para a advocacia que é muito subjetivo. O Edísio se afasta ali na quinta-feira, né? E qual é a situação? A doutora Clarice, ela tem muito disso de mim também. Às vezes eu acordo e lembrei de alguma coisa, eu vou pesquisar. Mas eu também tenho um perfil do Edísio quando eu digo o seguinte, ó, eu não posso levar o problema do cliente para minha casa. Mas vez por outra, madrugada, isso vai acontecer com vocês, acabou o sono e você fica, amanhã tem uma audiência e não tá bom, a tese não é essa, eu tenho que achar alguma coisa, eu tenho que pesquisar e dar aquela ideia. Ou, quando você passa a noite toda peticionando, que protocola, aí você diz, faltou isso. É uma questão de fase, né? A gente passa por muitas dessas fases. Eu passei muito por isso. Quando eu falo na quinta, sexta-feira, eu realmente tento desacelerar. Tipo, eu advogo também muito na seara empresarial. E uma coisa que tem nessa seara empresarial é a questão de reunião. Tem muita reunião. Então, a gente necessita, às vezes, desacelerar um pouco. Porque é tanta informação que você sai dentro de uma reunião, tanto planejamento, ou tantas urgências que tem para resolver, que se você não parar um pouquinho, desacelerar, você não consegue raciocinar. É a mesma coisa de fazer na petição. E é engraçado, tu levantou essa questão, doutor Regnoberto, de que tem uma equipe dentro do escritório trabalhando e tá tudo bem com isso. A turma acha que advogar é só ser técnico, sentar e ser técnico, sentar e ser técnico. Mas a petição, eu costumo dizer que tá aqui. Quando você vai para uma audiência e que você consegue ali, de maneira verbal, fazer uma tese bacana, defender, você está peticionando ali. Você está mostrando o seu conhecimento. Não significa dizer que você tem que estar numa cadeira peticionando. Agora, a galera que peticiona e peticiona bem, e se você realmente, Micael, consegue ter esse casamento perfeito, meu irmão, você vai muito mais rápido, sabe? Esse médio e longo prazo, ele vira um curto prazo, porque você consegue se planejar. O que eu percebo aqui, que por mais que a gente diga que é subjetivo, por mais que a gente converse e fale que não existe uma fórmula, a gente pode extrair alguns pontos específicos. O primeiro ponto que eu acho é o planejamento. Se você não se planeja, se você não tem uma noção, então, realmente, de fato, vai ficar muito difícil você entender como é que você vai começar a prospectar. Você vai apanhar. É disso que a gente vê, como o doutor Micael falou, hoje nas redes sociais, né, principalmente no Instagram, vem advogar, teses milionárias, arrasta pra cima que eu te ensino, do cara que nunca advogou. Sim. Né? E não é uma fórmula. Não é uma fórmula. Eu saí da academia e sempre gostei do direito administrativo, sempre gostei do direito do consumidor. E atuei muito nisso. Mas são direitos que demandam tempo para você conseguir ganhar alguma coisa. E não gostava do direito penal. Eu gostava do direito processual penal na academia. Mas do direito penal eu não gostava. E não atuava. E aí o direito penal me encontrou. Me encontrou. Durante a advocacia ele me encontrou. E aí eu fui trabalhando, fui estudando, fui me dedicando a isso. E era totalmente diferente do que eu tinha planejado. Eu vou trabalhar no direito administrativo. Eu gosto ali da questão de anular uma questão no concurso, de ver uma banca, de ver uma licitação, de uma improbidade administrativa, de um direito criminal dentro do Eu sinto que isso aconteceu comigo também no direito civil, sabe? Porque como eu falei minha trajetória, em termos de estágio, eu comecei dentro do Juizado Especial Civil, fui para PFN, que era só execução fiscal, processo civil, fui para a Defensoria Pública, a defensora era responsável pela vara de família e sucessões. Então, assim, por mais que eu quisesse atuar em uma outra área, eu sempre senti o direito me puxando para essa parte. Eu saí, me formei, as ações que chegavam para mim eram cíveis. Então, a gente também tem que ter estratégia. Mas a gente também tem que deixar fluir e sentir a coisa. Para onde é que eu vou ser levada? Eu iniciei minha advocacia com um plano. E aí eu vou traçando minhas estratégias em cima daquilo dali. A partir do momento que eu sinto que está fluindo de uma outra forma,
Você tem que ligar as anteninhas também. Isso também é estratégia. E perceber o que é que está à sua volta, o que é que está sendo favorável a você. Hoje em dia eu já estou recalculando essa rota. Eu já estou direcionando minha advocacia para uma outra advocacia. Entendeu? E assim, eu acho que são fases mesmo. Eu sou muito uma pessoa que fala muito em ciclos. A vida é cíclica, então às vezes você começa em uma área, se identifica na área, ganha dinheiro, mas não quer dizer que aquela área vai ser sua para sempre. Pode ser que mais à frente você se identifique com uma outra, né? Então é deixar a coisa fluir mesmo. Clarice Macedo, eu estou feliz com a participação aqui da doutora Lua, uma jovem advogada que mostra que tem um potencial, tanto técnico como gerencial, como a questão de entender o que quer da vida. Isso é muito importante. A gente percebe o brilho no olho, né? A paixão realmente de fato pela profissão, pela advocacia. E eu queria encerrar essa temporada, esse podcast, né? Convidando todos os operadores de direito, jovens advogados, estudantes, a continuarem seguindo o nosso Instagram do Ligue o Cérebro. Tem muita coisa boa. Nós estamos planejando uma possível imersão, né? Estamos conversando ainda. Vai ter uma comunidade que nós vamos lançar. Estamos fechando uma parceria com o Verbo Jurídico para ter desconto em pós-graduação, em compras de livros e cursos. Mas antes de encerrar, eu gostaria de ouvir um pouco quais são os planos da doutora Lua, e o que realmente você deseja aí, de fato, para a advocacia, junto à OAB, né, da subseção do Crato. O que é que vocês estão planejando lá também? Bom, assim, na verdade, eu acho que meus planos eles são muito simples. E é basicamente o que todo mundo está buscando, né? O meu planejamento pessoal é necessariamente me transformar em autoridade na advocacia. Acho que a partir daí, realmente com uma bagagem, realmente com experiência, eu acho que eu vou conseguir ser alguém no meio da multidão. E é basicamente essa a minha finalidade. Até mesmo por realização pessoal, profissional. Como eu falei para vocês, eu me identifico muito com o ofício. E eu acho que o caminho que vai me render frutos é esse. Tentar me transformar em uma autoridade. É basicamente isso. Em relação ao OAB, é algo assim que tem também aquecido muito meu coração, porque eu tenho me identificado muito com o trabalho que a gente desenvolve lá dentro. Muita gente às vezes pergunta o que a OAB faz. Talvez alguns de vocês tenham aqui essa dúvida também, né? Mas a OAB ela é basicamente a instituição que representa os advogados. Como? Defendendo, fiscalizando o exercício da profissão e oferecendo um suporte, certo? De acordo com o STF, com a Constituição, a gente tem uma natureza jurídica diferente um pouquinho das outras entidades de classe, como o CRM, o CREA. Nós temos uma natureza sui generis. E por que isso? Justamente porque, como eu falei inicialmente, a advocacia ela tem uma nobreza. Constitucionalmente, a OAB, a advocacia, eles são defensores da Constituição, da legalidade, da boa aplicação das normas, dos direitos humanos. Então, a gente tem um papel social de muita representatividade dentro da própria sociedade. É por isso que muitas vezes a gente vê a OAB se posicionando em situações que não são necessariamente do exercício da profissão, mas justamente por conta disso, porque a gente tem um papel social a desenvolver. Nós somos uma entidade pública, mas totalmente independente da administração pública, certo? Então, dentro da OAB, desde o acompanhamento e a defesa do advogado nas suas prerrogativas, o que é que eu quero dizer por isso? Por exemplo, o advogado, ele tem direito, por prerrogativa, ele tem que ter sempre acesso ao cliente dele. Então, vamos dizer que um advogado vai até a penitenciária e ele não consegue falar com o cliente. Então, ele entra em contato com a instituição para dar suporte e a gente vai lá tentar garantir esse direito que ele tem previsto dentro do nosso estatuto, tá? Ou, por exemplo, a gente começa a apurar que tem algum profissional
alguma pessoa que está exercendo a advocacia sem que tenha licença. Então, a gente apura, faz a denúncia, e isso é um crime. Então, a gente faz todo o acompanhamento daquele dali para repreender e fiscalizar o exercício da profissão. Assim como também, o que é muito o foco hoje em dia da OAB do Crato, é essa questão do aperfeiçoamento da advocacia. A gente quer dar suporte para o advogado, tanto em termos de cursos, como em termos de estrutura. A instituição, eu acho que ela tem que ir muito além só da defesa das prerrogativas. A gente tem que dar, de fato, esse suporte. A gente está tentando trabalhar bastante com as comissões temáticas lá. A gente está fazendo muitos eventos, quase toda semana a gente está tendo pelo menos um evento de auditório. E são eventos que tratam desde temáticas da própria advocacia, como temáticas que dizem respeito a temas que são caros para a sociedade. Certo? Essa semana mesmo a gente tem um evento que é voltado para a mulher, mas ela vai falar sobre as dificuldades da mulher trans, vai falar sobre a mulher e o Sistema Único de Saúde, e eu acho importantíssimo a instituição, a ordem, dar atenção a esses temas que são tão caros, porque eu acho que a gente tem sim essa responsabilidade de promover essas discussões, né? Então, a instituição está muito comprometida, tanto com o suporte do advogado, através de cursos, queremos equipar um pouco mais lá, com cowork, sabe, escritórios. Às vezes vocês saem da faculdade, querem advogar, e ainda estão pensando ali na montagem do escritório, que é muito caro. Inicialmente não precisa. A instituição oferece salas para que vocês possam atender, para que vocês possam fazer videoconferências, e isso é algo que a gente também está tentando investir dentro da nossa sede, realmente melhorar essa estrutura para que o advogado tenha esse suporte em todos os níveis possíveis, certo? Mas não vou me alongar muito, né? Eu queria só sair daqui pedindo algo para vocês, para quem está nos escutando, que tente ver a advocacia pela essência da profissão. Foi algo que a gente falou muito inicialmente, durante toda a conversa, mas queria pedir ao estudante de direito que ele abra o coração dele para acolher essa profissão, para entender a beleza dela. Queria pedir aos servidores públicos que eles tenham sempre muito respeito e compreendam o valor do nosso ofício. Queria pedir também aos advogados que eles cada vez mais valorizem todo esse potencial que a gente tem nas nossas mãos para que a advocacia ela possa se fortalecer e possa se unir, certo? E a sociedade também, eu gostaria que ela entendesse a complexidade da nossa profissão. A advocacia, para mim, ela é a profissão da esperança. Ela é a esperança daquela pessoa que está buscando por um tratamento de saúde, por uma senhora idosa que está viúva e está precisando de um benefício previdenciário que o INSS negou. Ou então uma pessoa que está sendo acusada injustamente de um crime e é a advocacia que chega ali. Então, eu vejo a advocacia como uma verdadeira defensora da justiça. A gente atribui muito esse papel e dá muito bônus para o juiz. Acha que o juiz está fazendo justiça. Mas quem está por trás, quem está nas trincheiras, quem traz a argumentação e provoca o judiciário é a advocacia. Sem um advogado não se faz justiça. E tá aí a essência da profissão. E eu quero que vocês percebam isso. Essa nobreza, essa dignidade que a gente traz com a gente. Certo? Então, a advocacia é isso. Ela é compaixão, é entrega, é acolhimento. Dentro da advocacia é onde a gente, como eu falei também inicialmente, a gente acolhe o outro. Então, muitas vezes, aquele cliente, ele só tem a você para recorrer. Às vezes nem a família mais está depositando algum tipo de confiança. Então, esse caráter de solidariedade, de caridade, ele tem que vir junto com a advocacia. É uma profissão que ela tem que ser justa, ela tem que ser preparada. Eu quero que vocês peguem também esse feeling, a advocacia para sempre. É a advocacia que é a do passado e é a do futuro. A advocacia que é preparada, que ela busca por conhecimento. É a pessoa que lê, é a pessoa que tenta desenvolver a escrita, a fala. Nossa matéria-prima é essa.
Nossa matéria-prima é nossa voz. Então, se você não desenvolver, você não vai conseguir se desenvolver bem dentro da profissão. Estimule o pensamento crítico de vocês. Tá? Isso aí também é essencial. E eu quero que vocês entendam essa paixão. Tudo que a gente pode fazer através desse ofício. Eu estava aqui lembrando que ontem, já mais de 7 horas da noite, eu estava atendendo um casal que estava com um problema de saúde com a filha. E eles estavam, assim, angustiados, sabe? Porque era uma situação muito delicada, estava tendo problema com a operadora de saúde. E comecei a conversar. Quanto mais eu conversava com eles, mais eu percebia que eu podia ajudá-los. E ao final da conversa eu consegui tranquilizar. Eles entraram com aquela expressão, com aquele semblante triste dentro do meu escritório. E eles saíram felizes, sorrindo. Eu fui sincera, eu fui honesto, falei qual é a realidade. Falei o que é que a gente poderia fazer, mas mostrei que havia uma saída. E no final das contas, eles saíram leves dentro da minha sala. E quando eu fechei a porta, eu agradeci a Deus. Mas eu agradeci a Deus pela oportunidade de trabalhar, podendo auxiliar o próximo. Tá? Então, a essência da advocacia é essa. E cada vez mais eu vou me realizando e vou construindo a minha carreira. E eu espero algum dia realmente ser autoridade, né, na advocacia que eu me proponho a fazer. E vai ser. Não é isso, Clarice? Com certeza. Doutora Clarice, estamos chegando ao fim. Comentário final. Fechando essa temporada. A gente hoje tem um agradecimento especial à presença de Lua, à presença de Micael, à presença do Regnoberto. Hoje nós tivemos realmente, encerramos o ciclo, né, da nossa primeira temporada e de forma muito especial nós podemos contar com a participação de vocês que fizeram parte também do nosso primeiro curso, né, do Ligue o Cérebro, de forma presencial. Então, assim, é muito honroso para a gente poder fazer esse projeto, né, de a gente ter idealizado esse projeto e poder ter entregue, ter concluído esse projeto, né, como planejamos, né, e que bom nós conseguimos concluir. Então, eu fico muito feliz de poder encerrar com, assim, o nosso último episódio com uma mulher, com uma advogada, com uma jovem que é inspiração e que ela sirva realmente de inspiração cada vez mais, né, a advocacia. E agradeço também realmente a presença de Micael, que de fato é uma inspiração como advogado, né, como advogado de sucesso, né, que todos nós, esse sucesso que todos nós almejamos, né, na profissão. O Regnoberto também é um exemplo. Então, hoje eu encerro de coração, realmente de coração cheio e feliz, porque nós conseguimos encerrar esse ciclo de forma satisfatória. É isso aí, turma. Eu estou muito feliz com o fechamento dessa temporada, do curso. Eu acho que falta palavras para agradecer a todos que realmente, de fato, participaram, aos professores convidados, doutor Lucas, doutor Micael, ao professor Regnoberto, que abriu realmente as portas da Universidade da Juazeiro, a doutora Lu, e em nome de todos os outros convidados, a vocês, alunos que estiveram presentes, estão engajados e querem, né, realmente ter um futuro brilhante. Também a toda a equipe, né? Todas as outras sócias, a Débora, a Bruna, a Kátia, a Heloíse, o Edson, o Eric, enfim, Sayonara, são diversas pessoas, tem uma equipe por trás trabalhando, e é muito bom. Eu acredito que o que a gente tem idealizado, né, conversado desde o ano passado, a gente está conseguindo montar aos poucos, mostrar aos poucos, tanto aos advogados, como aos estudiosos do direito, enfim, concursados ou não, estudantes, que têm uma vida por trás dessa advocacia, que tem uma mulher, que tem um homem, que tem uma família, mas que também tem muita responsabilidade. E o que eu quero, de fato, eu acredito que é o que vocês querem, que é ajudar o próximo e a gente continuar crescendo. Eu estou muito feliz, gratidão, e hoje nós estamos encerrando essa primeira temporada do Ligue o Cérebro Podcast.